Olê, então, para eu entender, os documentos que eu preciso levar, se eu quero renovar o meu visto, é a foto e passaporte, né? Isso. O anterior e um atual. Isso. Mas e se eu tiver mais de um passaporte, se eu tiver Mas você 3? precisa, desculpa te interromper, você precisa levar também o formulário 10.160 e o comprovante de agendamento. Você precisa levar junto no dia da entrevista. Mas aí, E se aí, tiver... o seu passaporte original você precisa também, mas sua dúvida era disso daí, né? Quantos passaportes você leva, é isso? Isso. Mas se eu tiver tenho- feito assessoria com a gente, não precisa levar. A gente vai estar lá com o DS, tenho com representante, agendamento. né? Obrigada. Então acabou sua dúvida, né? É. A dúvida era essa, não acabou. preciso mais. Contrata que você não tem Jogo no colo dúvida. de vocês resolvem tudo. Mas vamos supor que a Problema da pessoa... mundo dos vistos. Porque a Bianca é mão de vaca, né? Você Porra. imagina. Ela não vai querer pagar R$1 Ah, pra pessoa fazer o serviço pra ela. Ela vai fazer sozinha. Vou. Ela entrou na internet, viu o youtuber lá falando como que funciona pra renovar o visto, viu o vídeo, só que tá com essa dúvida. Qual que era Sim. que tem, se tiver mais de um mais passaporte, de um 2, né? passaporte. Porque eu tenho um antigo com visto vencido, tenho um passaporte mais atual e tenho esse, que venceu também antes, né? Então, eu tô com 3 passaportes. Eu levo qual deles? Eu preciso levar os 3 pro consulado? Como Tá. funciona? Não precisa levar os 3 passaportes. Você vai se atentar ao passaporte atual válido e o passaporte anterior com visto. Tá. São 2 passaportes. Por mais que eu tenha 3, 4, 5, infinitas possibilidades, são esses 2, que são os principais. Onde o visto novo vai ficar colado e onde estava o visto anterior. Então, não precisa trazer todos. O que me pergunta muito é se a renovação do visto americano é fácil. Fácil é uma coisa muito subjetiva, né? Porque imagina, Roberto Justo fazer um visto pra ele é fácil, né? Sim. Ele simplesmente vai lá e faz o visto. Então é fácil. Já fiz visto de sócios do Roberto Justus. Tá vendo? Foi fácil. Foi. Então é subjetivo, né? A renovação do visto é fácil? É. Principalmente se você entender do processo, é muito simples. É, exatamente. Pra gente, Uma mão super passa, tranquilo. né? Sim. Chega pra gente lá, a gente vai renovar o visto rapidamente. Agora, uma pessoa que não tá habituada com o processo pode ser um bicho de 7 cabeças. Então, novamente, não querendo fazer propaganda, né? Mas contrata um serviço de uma assessoria, de preferência a nossa, Sim. que certamente vai facilitar muito a vida. Sim. Ainda tem as suas burocracias, né? Que precisam ser lidadas. Parece simples, né? O que é? Ter menos de 16 anos. Tá bom, mas meu filho tem 15 anos, 11 meses e alguns essa dias. questão. Pode ou não pode? É menos ou mais de 16 anos? Aí tem a idade quando a pessoa fez o visto. Sim. Ela tem quantos anos agora? Ela fez com quanto? Então, tem um monte Tem de muitas pormenores regrinhas. aí. E agora a gente vai conseguir explicar isso por A mais B e deixar muito claro. Sim. Então, essa questão da regra, né? Vamos começar falando de regra de idade. Menores de 14 anos, né? 13 anos e 11 meses entram como renovação, desde que um dos pais tenha um visto americano. Então, mesmo que meu filho tenha 3 anos de idade, mas eu não tenho, meu esposo não tenha o visto, meu filho é uma primeira solicitação, assim como eu e o meu esposo. Então, um dos pais precisa ter o visto. E passa na entrevista. E o passa, menor. o menor passa representado pelos pais. Não Uhum. precisa necessariamente ele ir, mas passa pela entrevista. Então, se o visto dos pais for negado, do menor também é. Tem muita pergunta assim, eu não tenho visto, mas eu tenho ESTA. Entra? Não entra. Tem que ser o visto. O ESTA, a gente sabe que é uma autorização de entrada também para os Estados Unidos, mas não se enquadra na questão da renovação. É pra quem tem passaporte, principalmente europeu, mas de Isso, outros Isso, países. que italiano, consegue. espanhol, português, enfim. E a questão de maiores de 80 entram como uma renovação, né? Mas também tem um porém. A questão de quantos anos eu tinha quando eu fiz meu visto anterior. Sim. Isso é sempre uma incógnita, sempre pega lá com a gente, né? Eles têm uma regra porque eles mudaram. Então, em 2016, quando eu tinha até 16 anos, eu não precisava de entrevista. E quando eu tinha a partir de 65, eu não precisava de entrevista. Então, como eles aumentaram esse prazo na questão de idosos e diminuíram na questão de crianças, agora essas pessoas que fizeram o visto há 10 anos atrás e tinham essa idade, precisam passar por entrevista. Sim. Então, se eu tenho 25 anos, fiz meu visto há 10 anos atrás, eu preciso passar por entrevista. Por mais que agora eu esteja enquadrada na questão da regra da idade. A mesma questão dos idosos. Então, eu tenho 76 anos, fiz meu visto, tinha 66. Preciso passar por entrevista.
A gente sabe que é um desgaste, que eu já tenho visto, tinha que ser mais fácil, mas é a regra e a gente tem que seguir os padrões. E vamos deixar claro, né? A regra hoje, fevereiro de Hoje, 2025. exato. Vamos deixar isso muito Sempre claro. tem que deixar claro, porque muda muito. Muda. E depois vai falar assim, eu vi a Letícia falando lá, fala tudo desatualizado. E muda muito, e assim, muda sem explicação, né? Hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro. Como, por exemplo, a questão do tempo. Antes da pandemia, a gente podia renovar o visto até 12 meses após o vencimento. Então, meu visto venceu em 2020, eu tenho até 2021, né, no mês que ele venceu, para renovar. Entrou a pandemia, a gente sabe que o consulado ficou fechado praticamente quase 2 anos, acumulou muita demanda, então eles aumentaram esse prazo para 48 meses. E esse prazo, ele vai mudar. Na verdade, já mudou. Então, a partir de hoje, que dia que é hoje? Exclusivo isso. 7 de fevereiro, o prazo voltou para 12 meses. Então, se você tem visto que venceu em 2023, já não se enquadra mais como uma renovação. E aí vai ter que passar por entrevista. Sim. Então, quem tem visto vencendo aí próximo, já corre, já contata a gente para poder renovar e se enquadrar aí como uma renovação sem a entrevista a princípio. Sim. Porque antes era 48 meses, né? A gente avisou todos os clientes, Sim. isso vai mudar. Muita gente fez o ano passado, acreditando no que a gente estava falando, e aí chegou nesse ano aqui, mudou. Então, não são mais 4 anos, passou para 1 ano. Então, visto que venceu há mais de 1 ano, vai precisar de entrevista, tudo de novo. E que nem a Letícia também frisou, de fato, o solicitante ele não precisa de entrevista na questão de renovação, só que assim, o oficial ele tem total autonomia de chamar o solicitante para entrevista se eles julgarem necessário nesse período em que o passaporte fica retido lá. Exatamente, sempre tem a chance de eles te chamarem para entrevista novamente. Sim. Sim, tem um período de análise, né? Eles acreditam que é imediato. Entregou o passaporte, visto aprovado ou negado. Não, fica retido de 10 a 15 dias e aí durante essa análise eles analisam e verificam se é importante ter a entrevista ou não. Então, a renovação não tem entrevista a princípio, mas se for necessário, tem aquilo que a gente chama de recall, né? Que o cliente tem que ir de novo no procedimento, mesmo que ele já tenha feito há um tempo atrás. E tem no nosso site, depois coloca na descrição, o link que a pessoa consegue fazer o teste, se ela é elegível ou não à representação, à isenção da entrevista. Sim. E uma das coisas que sempre pega é a questão que ele não tem que passar no consulado, mas o documento precisa ser entregue lá no caso. Sim. E um detalhe muito importante é que precisa ter o passaporte anterior com visto. Tem gente que, assim, é bem antigo o visto e descarta o passaporte. Então, não tem como a gente colocar os dados do visto sem a questão do passaporte. Então, meu visto venceu em 2023, eu vou renovar agora em 2025, eu joguei o passaporte fora. Então, já não é uma renovação, é um primeiro visto, porque você precisa comprovar que você teve aquele visto. Eu já tive casos de cliente que o passaporte ficou retido na Polícia Federal, que antigamente eles retiam o passaporte na renovação. E aí não tem mais o documento. Não. Sinto muito, mas não tem o que fazer. Sim. Se a pessoa teve um visto roubado, perdido, também não entra. Não existe segunda Não. via. Eles perguntam muito isso, né? Eu quero tirar a segunda via do meu visto. Não existe. Não tem tem. como. E não fazer entra na de renovação. É um processo Isso. novo. E aí, resumindo, Val, passa pra gente as etapas do processo para renovar o visto. O que a pessoa precisa fazer do começo até o fim? Primeiramente, a pessoa ela precisa preencher o formulário DS-160 e vamos para a etapa de recolhimento das taxas consulares, né? E aí solicitamos as documentações obrigatórias para que o solicitante nos encaminhe, que são elas, né? O passaporte válido, passaporte vencido se tiver com visto e a foto. E aí agendamos uma determinada data de renovação. E aí geralmente são em torno de 10 a 15 dias úteis para eles passarem o posicionamento da atualização do visto, né? A Mundo dos Vistos tem esse diferencial, né? A gente tem um portador que ele consegue entregar aqui na região de São Paulo, ou a gente encaminha também para o Correios. Então, a gente pode retirar ali no caso, porque tem horários pré-definidos, Isso, né? tem. Para você retirar no caso. Isso mesmo. Então, a gente pode fazer a retirada com o nosso portador e a gente combina com o nosso time de expedição como que vai ser o funcionamento dessa entrega para vocês, né? Você pode tanto buscar lá no nosso escritório, ou entregamos por correio, ou pelo portador, se você é de São Paulo.